Já ouviram falar em microfisioterapia? Hoje na Casa 7 Astrologia nós vamos falar sobre microfisioterapia com a nossa terapeuta Josane Miranda. Vamos, esperamos vocês para bater esse papo. E então, consegue me ouvir? Me dê um retorno, como está áudio, como está a transmissão para o nosso bate-papo de hoje. Me dê um feedback. Não me ouvem? Ai, meu Deus. Aí, Josane, algum problema com o seu áudio, porque o Tita disse que tá ouvindo. Tia Dalva tá me ouvindo? Tamires também disse que tá ouvindo ok. Mari tá me ouvindo bem? Maravilha vocês estarem aqui. Maravilha estarem chegando. Eu só preciso. Ah, Josane agora tá me ouvindo. Então agora eu vou te chamar, Josane. Vamos entrar. Mais um sábado da astrologia na quarentena. Hoje com José. Oi, coisa boa lhe ver. Coisa boa lhe receber em casa hoje, na casa 7. Tá todo mundo em casa, mas já essa casa é uma casa aconchegante, é uma casa especial. Precisamos de aconchego, né? É, precisamos, né? Pois é. Então, é por isso que nós Precisamos. estamos com essa proposta, né? A Casa 7 tem feito uma série de lives nos sábados, né, ao final da tarde, ali no Brasil, às 19, às 17, e aqui em Portugal já são às 9 da noite. Mas a proposta é justamente falarmos de autocuidado, falarmos de formas de lidar com nossos medos, com as tensões desse período, lidar com as raivas também, com as indignações, enfim, com tudo que brota nesse momento que nós estamos passando no mundo, nessas profundas transformações e tensões. Então, nós propomos nos sábados esses encontros, um bate-papo mesmo, e aí a Casa 7 também aproveita e oferece, as que participam, algumas dos serviços, né, que nós oferecemos também como forma de autoconhecimento e autocuidado, que são o mapa astral, a leitura do tarô, enfim. E a proposta é despertar nas pessoas essa coisa de se olhar para si, de se cuidar, né? E é um prazer imenso, eu quero agradecer muito você ter aceito, dado seu sim para esse nosso bate-papo. E gostaria que você começasse se apresentando. Então, amiga, é uma alegria para mim falar com você. Faz um tempo que a gente não se vê e é sempre muito bom partilhar com quem está no mesmo caminho, né? De autoconhecimento, dessa busca por se entender no mundo, né? O que é que eu vim fazer aqui? Eu sinto que esse momento que a gente está vivendo também, de recolhimento, tem a ver com isso, a gente olhar para dentro e saber o que é que nos trouxe para a Terra, para estar aqui, vivendo esse momento, né? Com tantas especificidades que esse momento tem, né? A cada um. Eu sou Josane Miranda, tenho 17 anos de formada em fisioterapia. E nos últimos 7 anos eu venho me dedicando às terapias integrativas e complementares, né? Que hoje são chamadas assim. No passado já foram chamadas de holística, de alternativa, mas hoje elas têm essa denominação. E dentre as ferramentas que eu trabalho, né, você me convidou para falar de uma que é uma das. Eu sou extremamente apaixonada, eu gosto de todas, mas a microfisioterapia, ela tem um potencial de transformação muito grande, assim, porque a microfisio ela vem trabalhar com a memória do corpo. O nosso HD,
a nossa caixa preta, as coisas que estão lá arquivadas na nossa memória celular e que a gente desconhece. Só quando vem um sintoma, quando vem uma dificuldade muito grande, quando a gente impacta com algo, né, de sintoma físico ou emocional, ou alguma coisa da vida não está funcionando muito bem. Essa é uma das ferramentas, junto com a constelação, assim, que, para mim, ajuda, diante do que eu já estudei, né? Elas ajudam a dar saltos quânticos. Você consegue identificar onde está a memória, porque tudo é informação. Sim, Tudo é informação. E de acordo com como a gente guarda essa informação, de acordo com como o nosso corpo processa a informação, a gente pode ter um desenvolvimento orgânico, tranquilo, ou pode impactar também, trazendo disfunções, trazendo sintomas, doenças e etc. Então, a micro entrou na minha vida há 4 anos. Quando hum, eu marquei uma consulta, eu passei 8 meses esperando a consulta. No dia da consulta, que era um colega que é um veterano na área, a agenda dele é tipo 1 ano de espera. Eu consegui em é, 8 meses fazer. Só que no dia da minha consulta aconteceu um imprevisto e eu não pude ir. E eu preciso fazer esse negócio, porque eu já estava invocada, já estava, né, pesquisando. Eu fazia constelação com uma amiga e a minha amiga consteladora, ela ficou no meu pé, você precisa fazer esse curso, você precisa fazer esse curso, isso aí é para você. Eu disse, pronto, então eu vou chamar a força, porque de cara assim eu via, não, é um investimento alto, né? Por isso que a micro ainda não é muito acessível, porque é um investimento grande para a gente fazer a formação, né, a cada etapa. E eu disse, não. Se é para mim, o universo vai dar as possibilidades. E começou a acontecer isso em 2016. Eu fui fazer o módulo básico em São Paulo. só Depois tem São fiz... Paulo? Só tem São Paulo a Não, formação? não. O Instituto é o Instituto Salgado, que é um instituto que fica em Londrina, no Paraná. Mas eles dão aula em Salvador, dão aula. Quando eu fiz a minha inscrição, eu tentei fazer para Salvador, mas em Salvador já tinha passado a data. A data mais próxima que tinha era São Paulo. Em Uhum, Londrina, tem no Rio, tem... Acho que no Nordeste é só Salvador, que o pessoal de Recife vem fazer aqui, do Rio Grande do Sul, do uhum. Norte vem fazer aqui também. Aí você foi para lá? Fui para lá fazer o básico, mas o intermediário, o avançado, eu já fiz aqui em Salvador. E alguns Hum. outros cursos que são complementares, né? Porque além da microfisioterapia, o Instituto oferece alguns outros cursos complementares, como leitura biológica, que é baseado na medicina germânica. Ah, meu Deus. Mulher, você trabalha com coisa. Com tudo que é tudo aí que você mexe. Me conte aí, quais são as terapias com as quais você trabalha? Porque você já falou de muita coisa aí que eu conheço, que eu já ouvi falar. E A conte medicina aí. germânica eu ainda não trabalho, mas é um dos complementares da micro que eu tenho interesse em fazer. Esse eu quero fazer na França. Estou me programando, Sim. fazendo aula de francês para ir para a França estudar. Aqui em Portugal Mas teve tem um médico no norte do país, lá no Porto. Eu não sei se ele é se ele é daqui de Portugal mesmo ou se ele é da Espanha, que trabalha com a medicina germânica, que ficou de vir dar uma formação, só que aí estourou a pandemia. Uma formação não, um workshop para o nosso grupo de formação de constelação. Mas aí teve a pandemia, acabou desmarcando e tal, mas é realmente muito interessante também. E aí quer dizer que tem tudo a ver com a tem tudo microfisioterapia, a né? ver com a É, constelação, tem tudo a ver com a medicina germânica, né? e E a micro. o Porto é a sede da escola desse instituto, né? Daqui do Brasil. Ele dá Ah, aula aí também, em Portugal, na cidade de Porto. Meus professores, ah, é, então é eu isso. trabalho aqui com microfisioterapia também, que eu já falei. Eu trabalho com aromaterapia, bioenergética, que você veio falando aí das emoções, como lidar com a raiva. Eu tenho feito umas oficinas aqui, uns grupos com mulheres, Que exatamente para a gente maravilha. entrar nesse lugar de aceitação dos sentimentos, né? Porque a gente está numa temporada que está tudo muito aflorado, está tudo muito à flor da pele, e como é que a gente lida? Negar não pode, não dá mais para negar. O corpo sente, a gente precisa integrar. Aí, semana passada, a gente fez uma roda virtual no Zoom,
E eu trouxe uma fala do Alexander Lowen, da bioenergética, que é exatamente isso. Para a gente fazer as pazes com o sentimento, não é só intelectualmente integrar. Ah, ok, eu sinto raiva. Ah, tá, eu sinto inveja. Não, a gente precisa sentir no corpo. Deixar o corpo manifestar o sentimento e fazer amizade com ele. Eu estou em feira, comadre Dindinha. Estou morando em feira com o projeto da Casa Estrela Azul, que foi um chamado espiritual mesmo, assim, a força maior me trouxe para regressar à cidade que eu nasci, depois de Ah, 21 anos. uau! Fui chamada, né, para aqui. E eu sinto que é onde eu devo estar. Eu não planejei vir para cá, mas foi onde Sim. eu devo estar. Então, isso me dá um conforto. Saber que eu estou exatamente onde eu deveria estar, né, nesse momento de tantos desafios. É, então, aí você está atendendo em Feira de Santana, então. Mas você está Sim, fazendo, nesse período agora de pandemia, você está fazendo atendimento online, que aqui a Indira está perguntando. Está fazendo online, né? online os outros atendimentos, né? A micro, ela precisa das duas mãos no corpo. Então, a micro, por É, enquanto, só presencial. Eu estava indo uma vez por mês a Serra Grande. Não, Serra Grande a cada 2 meses. Salvador, uma vez por mês. E a Serra Grande a cada 2 meses eu estava indo atender. Né? A última vez foi dia 15 de março. Logo no dia 16, estourou a pandemia e estamos aqui agora seguras, né? Não vou falar confinada, não. A gente tem que até mudar. é, Estou em segurança no meu lar, só atendendo aqui na Casa Estrela Azul, com todos os critérios, né, de segurança. E a roda virtual eu vou falar. A próxima vai ser dia 14. pronto. Viu? E Dia como é que 14 faz? Como é, assim, é aberta? Todo mundo pode se é inscrever? Como é que aberta. é? Eu vou lançar de novo aqui. Acho que amanhã eu vou lançar no meu Instagram. Super aberta. A gente vai para o corpo mesmo. Faz uma tirada de tarô com Fanny Glenn, que é mestre de tarô e de reiki. E depois a gente vai para o corpo, para sentir mesmo, né, o nosso sim, o nosso não, os nossos limites, a nossa raiva, a nossa tristeza, né? A gente faz dentro do que é possível fazer online à distância com segurança, né? A gente não faz em coisas tão Sim. profundas, até porque eu não estou perto para dar o suporte, mas o que é possível a gente, né, vai sutilmente chegando nessa sensação para o corpo poder reconhecer, né? Porque a partir da hora que o corpo reconhece, um processo de cura já começa a se instalar, já começa a se resolver. Né? Eu acho interessante a gente se apropriar da palavra cura, que dentro das ciências médicas parece que tem um tabu, que a gente não pode falar em cura. Né? Tem uma coisa assim, não fala em cura. Mas o próprio pai da medicina ocidental, Hipócrates, falava dessa capacidade de autocura que o corpo tem. Né? A autopoiese. Se você não fizer nada, se você tiver um corte na mão, se você não fizer nada, seu corte vai cicatrizar. É. O corpo tem, então, a partir do momento que a gente reconhece o que foi que desencadeou, e às vezes esse reconhecimento, ele não passa pela elaboração intelectual. Por isso que a micro funciona, a bioenergética funciona. Às vezes a Gente, gente não. explica a microfisioterapia. Eu já fiz micro. Oh, vou E a minha explicar. família toda, eu fiz micro, minha filha Luísa fez micro, minha companheira Liz fez micro, mandei a família da minha prima toda fazer, todo mundo fez micro, mas, porque é algo assim fantástico. Mas Uhum. assim, eu também queria que você explicasse tanto assim o que é, Oh, como é, o que é a micro, e esse processo do depois. uhum. Não sei se, e aí você explicasse onde é que entra essas outras terapias, se seriam no antes, no depois da micro, onde é que a micro melhor se encaixa nesse processo. Ah, e deixa eu aproveitar e mandar beijo para todo mundo que está entrando, agradecer aí ó, a presença. Entrou Unde, entrou Fátima, Maiana, Morbeck, minha mãe, beijo para minha mãe, para tia Dalva, que estão aqui, Ingrid, Verônica Gomes, né? Maiara, Mari. Mas conte aí, fale aí. Indira, a gente é da mesma rede, da mesma teia e nunca coincidiu da gente se encontrar. Mulher. Mesmo, nem lá em É, Serra Grande, nem lá em tem Serra. 3 anos em Serra e as pessoas falavam de Indira para mim. E eu disse, eu quero Meu, conhecer essa mulher, meu Deus. Ah, vai rolar.
vai rolar. Vale, tudo no tempo certo, né? Então, eu vou começar pela segunda pergunta, onde a micro se encaixa. Certo. Normalmente a micro se encaixa quando é como a constelação. Na constelação é como se você estivesse cavando e empacasse numa pedra, né? Aquilo ali não Uhum. sai, alguma coisa ali que eu não consigo enxergar. Então, assim, dentre as técnicas da fisioterapia, né, tradicional, a gente tem várias coisas. Tem o Pilates, tem PNS, tem RPG, e várias coisas que a gente vai ajustando esse corpo físico, né, esse instrumento maravilhoso, mas às vezes tem algo que você não consegue reconhecer a origem. E a micro, ela entra exatamente quando você quer decodificar a origem do sintoma. O que é que aquele sintoma está te trazendo? O que é que ele está te mostrando? Eu tenho um professor que ele usa a expressão, eu vivo usando isso, que o sintoma é como um carteiro que vem te dar uma mensagem. E a gente tem o hábito de matar o carteiro antes de pegar a mensagem. Toma-se um analgésico, né? Toma um analgésico, pronto. Mas não pegou a mensagem. Meu Deus, que Então, fazer perfeito! as pazes com o sintoma. Tá com dor de cabeça? Respira um pouco, toma um chá, conversa com o seu corpo. A gente tem trilhões de células aqui que estão esperando a gente conversar com elas. Pergunte, converse com esse corpo. E ele te diz sim, ele te diz não, né? Se você quiser agora lembrar de algo muito gostoso da vida, você vai ver como o corpo se expande. O que é esse relaxamento de lembrar de momentos bons? A memória, de novo, a informação. Que é nesse campo que a gente trabalha, memória e informação. E assim como uma memória desagradável de um trauma, ela impacta no corpo, ela gera uma contração, que pode ser num órgão especificamente, pode ser nos músculos, pode ser em algum lugar. Então a gente trabalha com essa memória. A gente vai procurando no corpo, durante a micro a gente está sempre com as duas mãos, porque a gente faz um circuito com a pessoa que a gente está atendendo, né? A informação passa, o que a gente procura é um movimento bem sutil. Brincam comigo, como é a microfisioterapia? A fisioterapia do dedo midinho? Eu disse, não, é mais micro ainda, porque o que a gente procura é muito pequenininho, né? A gente procura onde tem restrição do movimento vital do tecido, onde o tecido não está com vitalidade. E é um movimento que é muito pequenininho. Então, requer muito treino, muita sensibilidade. São vários toques, porque cada tecido é um tipo de palpação, né? E quando eu falo tecido, eu falo pela memória embrionária. O endoderma, que é a parte de dentro do embrião, que vai dar origem às vísceras que a gente tem, os órgãos internos. O mesoderma, que vai dar origem a toda a parte do esqueleto, né? Axial, paraxial, os músculos, os ossos. E a parte do ectoderma, que é o tecido final do embrião, que vai dar origem ao sistema nervoso central e à pele. Então, é por isso que quando a gente toca a pele, a gente acessa o sistema nervoso central, porque eles têm a mesma origem embrionária. Entende? Então, é a música de João Bosco, né? Baixa na memória da minha pele. É a memória da É, pele que a gente busca. Exatamente, nossa, é na pele que a gente vai buscando. Opa, aí quando a gente toca em algum ponto, com as duas mãos a gente tenta fazer um movimento e a gente vai passando por vários estágios corporais. E tem um deles, né? Eu estou aqui até atrás com o mapinha que a gente usa. eu vi. Aqui o mapinha que a gente usa é semelhante ao da acupuntura, né? Tem várias coisas parecidas. Inclusive, os dois criadores da técnica, o Brugean e o Benin, eles são acupunturistas, são da medicina tradicional chinesa. Então, Hum, vem da osteopatia, um deles é teólogo. Então, assim, eles têm uma bagagem bem grande de filosofia, de medicina chinesa. Então, hum. é uma construção. A micro foi um aprofundamento dos estudos deles, né, que eles foram encontrando esses pontos e foram mapeando o corpo. Né? Então, quando a gente encontra, tenta fazer um movimento e não consegue, ali naquele ponto é o que a gente chama de rilé, em francês, que é a cicatriz patológica. É onde o corpo guardou a informação. Então, eu digo assim, achei a caixinha preta, agora eu vou decodificar o que é que essa caixinha preta tem. E quando a gente acha esse ponto, a gente pode perguntar tudo ao corpo. Quando foi?
quantos anos você tinha, em que mês foi isso, foi em setembro, outubro, novembro, dezembro. É, Impressionante isso. Minha filha Luísa fez quando tinha o quê? 12 anos. Como é que ela diz a data? é. Porque o trabalho é achar esse ponto. A gente vai tipo o mapa do tesouro, né? São vários mapas. Quando a gente acha esse ponto, a gente pode perguntar tudo ao corpo. Inclusive a origem do trauma, se foi um trauma físico, se foi um trauma toxicológico, né? Se foi intoxicação de algum remédio que você consumiu, aí você nem lembra na hora. Às vezes vai lembrar dias depois. Ai, cara, foi aquilo, né? Às vezes um insight, depois vem um sonho, assim como na constelação, né? Que a gente passa uns dias as coisas vindo à tona, né? Vem um É. sonho, vem alguém que lembra daquilo, vem um parente lembrar de uma história, acha uma carta, né? Já aconteceu de eu achar uma carta que eu fiz com 5 anos de idade, que estava a chave da história que eu fui constelar, que foi a chave também da história que eu passei pela micro. Então, assim, é tudo informação que está arquivada em algum lugar, e na micro a gente ajuda o corpo a entender, porque a gente vai ajudar o corpo a reconhecer. A gente faz um microestímulo. A micro segue o mesmo princípio da homeopatia, né? Que a homeopatia, o seu remédio vai ser aquilo que você tem alergia. Se você tem alergia a um fungo, seu remédio vai ser aquele fungo diluído infinitas vezes, né? E é exatamente o princípio da similaridade, que é o mesmo fungo, e o princípio da infinitude, porque da infinitesimal, perdão, porque você vai diluir infinitas vezes. Então, na micro, a gente vai fazer tipo uma microagressão naquele lugar que está guardada a memória. A gente faz um microestiramento quando a gente acha o ponto, entendeu? Ou em rotação, ou em puxo, de alguma forma, dependendo do tecido envolvido, a gente vai fazer tipo um micro trauma, que aí o corpo vai lembrar o que foi que aconteceu e vai entrar em processo de reparação. Por isso que depois da micro vem aquele sono. Normalmente É. as pessoas dormem muito, às vezes dormem já na maca, já aqui na maca já dorme, e eu tenho que acordar no final. Porque o sono é o maior processo de reparação que o corpo tem. Né? Josi, tem um Então, monte de pergunta aqui. Então, o povo tá todo, você tá falando e o povo tá perguntando, ó. É, Ingrid está perguntando se o corpo tem essa memória, né? Se o corpo guarda essa memória. Aí a Verônica isso. tá perguntando se tem como, então, achar logo na primeira sessão esses pontos, né? E Tita está perguntando se a pergunta de Tita é sobre pessoas que usam antidepressivo, usam medicamentos, se com a microfisioterapia tem como suspender essa medicação e se tem relação com a reflexologia, para relação a identificar os pontos, se tem alguma relação aí. Uhum. Sobre a identificação dos pontos. Numa primeira sessão, a gente já encontra bastante coisa. Quantas sessões são precisas? As pessoas me perguntam, pode fazer pacote? Eu disse, não tem pacote, porque eu nunca sei quantas sessões seu corpo vai precisar. É o seu corpo que vai lhe dizer. Né? Eu começo a sessão perguntando ao corpo o que ele quer e termino a sessão perguntando ao corpo quando essa pessoa precisa voltar. Né? Com quanto tempo? Com 1 mês, com 2 meses, com 3 meses, com 6 meses? Vai ser o corpo, sempre o corpo que diz. Como eu te disse, a gente pergunta, né? A gente tem forma de perguntar ao corpo. Uau! Então, numa primeira sessão, vem muita coisa. Nunca se faz mais de 3, 4 sessões de micro. Se a gente não consegue resolver alguma questão com a micro em 3, no máximo 4 sessões, e caminha para outra técnica. Porque a micro também não é tudo, não salva tudo, não resolve tudo. Né? Então, se eu faço 3 sessões com uma pessoa e eu vejo que ela não está conseguindo avançar e evoluir, eu faço outras recomendações de fazer uma programação neurolinguística, de fazer uma hipnose, né, de fazer constelação. Talvez a micro não consiga entrar naquela questão. Então, Uhum. normalmente, 3 sessões, no máximo 4 sessões se faz de micro. Às vezes, em uma sessão, o corpo já põe para fora tantas questões que a pessoa só vai voltar depois de 6 meses. Né? A minha última sessão de micro, eu fiz no módulo avançado, meu corpo pediu 7 meses sem fazer microfisioterapia, que era o tempo que o corpo precisava
para integrar aquelas informações que foram mexidas na sessão. Às vezes o corpo pede com 15 dias. Já tive pessoas aqui que eu atendi e eu vou perguntar, normalmente eu pergunto em meses. Aí veio em meses, eu disse semanas, aí perguntei ao corpo em semanas, uma, duas, em 2 semanas. Seu corpo quer que você volte. Então o corpo precisava daqueles 15 dias para processar o que foi feito e com 15 dias depois eu acessei mais memórias mais profundas, né? E é com o tempo que as memórias vão vindo. O corpo tem uma grande sabedoria, que é a nossa sabedoria do inconsciente, e ele só traz à tona aquilo que você já dá conta de lidar. Não adianta, assim como nos outras ferramentas, né? Numa hipnose, em qualquer outro tratamento. Se você não tem condições orgânicas, uma pessoa que está, por exemplo, fazendo um tratamento de câncer, né? Seu corpo já está tendo que lutar, né? Para debelar as células cancerígenas, então você não vai ter tanta energia vital para se regular, né? É possível fazer micro? É, mas uma micro que vai ajudar a desintoxicar da quimioterapia, vai ajudar na imunidade, vai ajudar a fortalecer a energia vital, mas não para entrar em processos de resolução de memórias antigas, entende? Porque para resolver essas memórias antigas, o corpo demanda energia. Por isso que a gente sente sono. Logo depois da micro, são 3 dias de muito sono e a gente pede que beba água. Beba muita, muita água, porque é o tempo desse corpo e a água vai ajudando a limpar as células mesmo, lavar as células, né? O tecido entre as células vai sendo limpo, né? Com a água, você urina bastante, você dorme mais. A gente recomenda uma alimentação mais frugal, mais leve possível. Tem pessoas que têm diarreia, tem pessoas que têm um pouquinho de febre. Na minha última micro que eu fiz, eu tive uma febre mesmo, porque mexeu numa memória bem antiga, de um medo que minha mãe passou aos 4 meses de gestação. E, portanto, eu passei 40 anos de minha vida carregando essa memória desse medo que minha mãe passou. Porque quando você passa por um medo, uma gestante passa por um medo, ela passa toda a descarga de hormônios de estresse para a criança, né? Cortisol, adrenalina, noradrenalina, norepinefrina. Então, eu recebi toda essa bagagem dela e eu tinha uma memória de um medo que não era meu, que foi dela que ela passou e eu fiquei guardando por 40 anos até fazer o módulo avançado quando foi mexido nessa memória mais antiga. Então, assim, e meu corpo precisou de 7 meses para integrar isso. Entende? Então, essa coisa de quantas sessões, de quando é que a memória chega, é o corpo que vai dizendo se você tem condições de lidar com aquilo, se você já pode lidar com aquilo, quanto tempo você vai precisar de uma sessão para outra, quantas sessões você vai precisar. É o corpo, essa sabedoria, né, interna do corpo que É, vai dizendo e a gente vai orientando. fantástico, A outra, fantástico. né, é incrível, é realmente É, muito porque lindo. eu, por exemplo, você falando, aí me fez lembrar também quando a gente é, vê o mapa astral, né, da pessoa, se a gente pode identifica às vezes exatamente isso que você falou. Assim, olha, aconteceu alguma coisa no período da gravidez ou na infância que marcou, que gerou um trauma, né? É como se a gente consegue dar um sinal, diagnosticar aqui, olha, aqui tem alguma coisa, agora você tem que trabalhar isso, né? Uhum. E a micro a gente identifica mesmo, né? Porque a gente diz o que foi, Vocês têm uma precisão fantástica. é uma precisão, porque é a mão, né? Que está ali com aqueles mapas e aqueles comandos que a gente vai perguntando ao corpo. E se você achar o ponto, você pode perguntar qualquer coisa. Né? Tem um dos professores, ele conta de um acidente que uma pessoa, né, o paciente tinha sofrido um acidente, que ele foi perguntando até a marca do carro. Você tinha um Ford, você tinha um GM, você tinha... Era um carro vermelho? Por quê? O nosso inconsciente, ele capta tudo que está ao nosso redor, gente. Sim, A sim, nossa sim. memória consciente, ela é 5, 8% da coisa. Se você for narrar um fato da sua memória, você vai narrar 5 ou 8% do que foi que aconteceu. Todo o restante está na memória inconsciente. Então, a memória inconsciente registrou o cheiro, registrou a luminosidade, registrou qualquer som que passou ao redor. Se naquela hora que você torceu o pé, passou uma sirene de bombeiro, de repente, você está lá na frente, anos depois, a sirene de bombeiro passa e você dá uma agonia. Você não sabe por que essa sirene de bombeiro lhe dá agonia. Mas é porque o seu corpo registrou que naquele momento do trauma, passou uma sirene de bombeiro.
Nosso corpo registra absolutamente tudo, só que a nossa memória consciente, ela é muito pequenininha. Por isso que a memória inconsciente, que está nesse instrumento maravilhoso chamado corpo, né, a gente consegue acessar através dessas ferramentas. E Ó, já tem um monte de pergunta de novo. sobre Um, a depressão e remédios, né? sim, sim, sim. Se é A possível. ela é muito importante para quem quer fazer desmame. Não é a única ferramenta e ela não é mágica, gente. É processual. É desmame. Quando você está com uma medicação, você precisa desenvolver recursos internos para dar conta desse recurso externo que você está usando. Porque a medicação, eu digo que remédio tem um nome muito honesto. Ele é para remediar. Ele não é para curar nada. Né? O nome remédio é honesto. A gente que acaba colocando uma carga nele de que ele vai me curar, mas não é para curar. Ele é honesto, ele é para remediar. Então, assim, ele é usado enquanto a gente não tem recurso interno para lidar com a situação. E o que é que a micro e as outras terapias vão fazer? Vão te ajudar a encontrar recursos internos. No momento que você se sente pronta, com recursos internos que vão dar suporte, você pode ir desmamando da medicação. Mas também é processual. E você vai reconhecendo, né? Quando você dá conta. Eu, por exemplo, já passei por depressão há anos atrás, por isso que eu sou tão apaixonada por essas ferramentas das terapias complementares integrativas, porque eu vivi uma depressão em 2012, né? Eu vivi um limbo, um mergulho assim. E através dessas abordagens de autoconhecimento e essas ferramentas né, de encontrar a saúde mais plena, uma saúde que é uma saúde de você se conhecer, de se aceitar como é, de descobrir essas memórias que habitam a gente, né, e fazer as pazes com o nosso passado, com as nossas memórias. Eu fui saindo do processo de depressão, fui saindo do processo de medicação, né? E fui me entendendo mais e fazendo as pazes com quem eu sou. Por isso eu Nossa. sou tão entusiasta com essas terapias. Acho que quando eu voltar no Brasil, eu vou direto para Feira de Santana. Eu acho que eu já vou poder estar no sul da Bahia também, voltar para a Serra. Estou doida para isso. Olha, onde está aqui perguntando é, sobre o movimento da fáscia. Não sei se é isso. Se tem algo a ver com a micro. Então, as fáscias são tecidos conjuntivos, né, em que ligam, são parecidos com os tendões, só que elas são mais finas e maiores. Não tem muito a ver assim diretamente. A micro, ela é mais um movimento sutil dos tecidos mesmo, sabe? Aí eu vou percebendo na pele, no osso, no músculo, sabe? Eu vou com... Sabe aquele movimento quando você tenta afastar um ímã ou aproximar as polaridades iguais do ímã, você tenta ver e não vai, né? Sim. Você tenta dar as polaridades iguais, né? O ímã só vai então é mais ou menos aquilo. Eu tento aproximar minha mão vai estar num ponto, minha mão vai estar no outro. Eu vou tentar aproximar e minha mão não vai. Então ali tem algo guardado, né? Então não tem ligação diretamente com a fáscia, não. Agora a gente encontra questões da fáscia através desse toque, né? De acordo com os toques, com as palpações, a gente vai encontrando. A questão está nas vísceras, eu posso encontrar no estômago, no baço, no fígado, se é na fáscia, se é num tecido que eu fui conhecer através da micro, que são as bandeletas, que é um tecido conjuntivo mais fininho ainda do que as fáscias, e eles ficam internamente na gente como se fosse uma teia que dá sustentação aos órgãos. E essas bandeletas se inserem nos ossos. Então, por exemplo, a bandeleta dos órgãos genitais, dos testículos, das gônadas, elas se inserem aqui, nas clavículas. Então, por exemplo, a gente já Nossa. teve um caso, sim, e ela atravessa o abdômen todo, né? Então, um Uau. rapaz, por exemplo, teve um caso que foi estudado na micro de um menino que fraturou a clavícula aos 13 anos, numa queda de bicicleta, e lá adiante ele foi ter infertilidade. Então, no tratamento dele de infertilidade, já tinham feito várias coisas, várias pesquisas, e ele sempre, né, detectando infertilidade. Nunca conseguia engravidar a companheira, nunca conseguia. Depois da micro, que foi mexido na bandeleta, nesse tecido sutil que existe dentro do corpo,
e foi colocado no lugar, houve a gestação. Né? A gente brinca que existe nos filhos da micro, porque tem casos de infertilidade que são essas memórias do corpo que estão guardadas. E quando a gente começa a mexer, você começa a ajustar. Né? Eu gosto muito dessas analogias, assim, brincantes, né? Porque minha outra profissão também é arte educadora, minha outra formação. Eu gosto da Ah, é? brincadeira. Que maravilha. Eu gosto de educação. E assim, tem um professor que ele brinca que é como se você tivesse com uma calça folgada, sustentada por um cinto, e esse cinto partiu. Aí o que é que você faz? Você segura com a mão, né? Mas a função de mão não é segurar cinto. Uma hora você vai ter que consertar o cinto e soltar as mãos para fazer função de mão. Porque o nosso corpo funciona assim. Quando algo não está funcionando bem, um outro vem em auxílio, né? Se você começa a ter falência no rim, vai sobrecarregar seu coração, vai sobrecarregar o seu pulmão. Se sua medula óssea não está bem, seu baço não vai estar bem, seu timo não vai estar bem, porque eles trabalham tudo em conjunto, é tudo Uhum. sistêmico, né? Então, quando a gente conserta o cinto, que é tirar aquela memória que está ali desarrumada, você libera o outro órgão para fazer a função dele, ao invés de estar dando suporte ao que estava falhando. Aí as coisas Exato. voltam a funcionar normal. É fantástico, é muito fantástico. É A muito lindo. Ingrid está perguntando se esses pontos podem ser pontos doloridos, pontos que doem. Não, na micro nada dói. É muito, muito, muito sutil. Parece um Sim. carinhozinho, né? A pessoa, que é isso? Vai passando a mão aqui, a mão no pé, a mão aqui, gira a mão assim, vem com o dedinho É, assim, é. assim, assim, vem com a mão. A pessoa dorme até que parece um carinho, assim, é muito sutil. Então, nesse sutil, a gente vai vendo, opa, aqui a mão não passou, então aqui tem alguma informação. Daí a gente vai para o mapa e pesquisa para saber o que aquilo ali está contando. Que história está guardada no corpo que está agora pedindo para ser liberada. Porque o nosso corpo é um grande arquivo, não só da nossa própria história, desde a gestação, mas um grande arquivo da nossa memória dos antepassados, dos nossos ancestrais. Né? A gente é um É isso aí. contínuo. Né? Hoje a epigenética já fala disso. Eu gosto muito de um experimento da genética, da epigenética, que eles fizeram com ratinhos em laboratório. Porque o cheiro frutado, o cheiro das frutas, ele atrai os ratos. Então, eles pegaram ratinhos, colocaram frutas, e toda vez que o ratinho ia encostar nas frutas, eles davam um choque. De repente, os ratinhos pararam de encostar na fruta. Tá? Aí pegaram esses ratinhos e acompanharam as duas seguintes gerações dos ratinhos. Os filhos desses ratinhos, mesmo sem contato com os pais, e mesmo sem tomar choque, ao ter contato com as frutas, fugiam de pânico. É. A geração seguinte dos netos, mesmo sem contato com os pais, mesmo sem contato com os avós, e mesmo sem tomar choque ao encostar nas frutas, tremiam de medo. Significa que a memória do medo, ela passa. A memória do trauma, ela passa. A memória da dor, ela passa, assim como a memória das vitórias e do amor. Então, a gente é esse contínuo dos nossos antepassados. Então, na micro, a gente também encontra, além da nossa memória, desde a gestação, na verdade, até um pouquinho antes, porque os gametas a gente consegue encontrar até 60 dias antes da gestação. Porque os gametas, eles guardam também as informações. Então, aqueles 60 dias antes de você ser gestada, se seu pai perdeu o emprego, estava preocupado, se sua mãe estava muito chateada, tudo aquilo foi guardado nos gametas. Então, a gente encontra informações até 60 dias antes da gestação e encontra informações de 4 gerações para trás. Na micro, Coisas, sim, coisas que essa é aconteceram novidade. com seu pai, com seu avô, com sua avó, com sua bisa, e seu corpo ainda está guardando. Porque a gente é esse contínuo, eu falo sempre, a gente é um contínuo dessas memórias. E como a história do ratinho, ainda que você não tenha passado, tá aí guardado no seu corpo. Né? Por isso que, trazendo até a questão racial agora, né? Tocando Sim. nesse ponto. Por isso que tem determinados lugares que a gente vai, que tem tantas memórias no nosso corpo, né? Desse período trágico que foi a escravidão,
que a gente rememora no corpo como se a gente tivesse passado por aquilo. Onde está falando, perguntando justamente isso aqui, por exemplo, que ela disse que falaram numa micro, que o problema que ela tem no pé, da família dela, muscular, foi um medo que o bisavô passou. Ela quer saber se isso é possível. Sim, sim. É isso que você está falando, né? É exatamente isso que eu estou falando. Porque gerou, quando ele passou por essa situação, esse medo, é como se os pés dele quisessem agarrar a terra, né? Então, essa tensão muscular que foi gerada foi passando, foi passando. Aí chega em você, para a gente mexer em você e não ter que passar para o seu filho. Porque aí a gente já diz para essa memória que ela já pode ir embora, que você já tem confiança na terra, você não precisa se agarrar à terra, né? Porque gera uma disfunção, uma torção, né, nos músculos, porque a pessoa, no medo, né, você tenta se enraizar, né? Quando você está com a situação de medo, seus dedos contraem, sua bexiga contrai, por isso que se mija nas calças, né? Então, tem contração, medo da contração muscular. Então, Uhum. você dá essa informação para o seu corpo para liberar esse medo, que seu avô já está em outro espaço, em outro lugar, em outro tempo, que agora existe uma adulta que se autorregula diante do medo, né? Que você agora já Onde, se, onde se... já valeu. Fica aí no ponto net, porque realmente está super valendo. Olhe, ouça aí. Onde está dizendo que está no ponto net, no Sereno, para poder não perder essa live. Meu Deus. Olha, vamos, conclua daí para onde? Como é que a gente vai conversar com o pezinho dela? Então, é aquela tema da autorregulação, né? Que é essa conversa que você vai tendo de que agora você está num outro ponto. Que agora você, como adulta, pode se regular em relação à sensação do medo. Você não precisa mais se agarrar à terra a ponto de ter questões musculares, de ter tensão muscular. Isso não é uma mágica, não é de um dia para o outro. A gente precisa também entrar num estado de permissão. O fato da gente a gente querer entender muito e tem esses aspectos sutis que às vezes a gente não entende, a gente entra num conflito. Então a gente precisa entrar num estado de que, mesmo que eu não te entenda, eu te aceito, corpo. Sabe? Conversa, põe uma música tranquila, dança. Tem que entrar no estado de relaxamento para as suas células entrarem em estado de permissão, para você dar essa nova informação. E você vai dando essa nova informação e é por camadas, né? São camadas. Aí você tira uma primeira camada e depois você vai vendo, nossa, aqui ainda está mais profundo. Talvez precise de ajuda, talvez precise de uma sessão mesmo para mexer, né, no ponto exato e liberar essa memória. Mas você pode, e todo mundo pode conversar com o seu corpo. Nossa, nosso tempo está acabando, mas eu tô meio apaixonada aqui, estou encantada com, mais ainda com a microfisioterapia. Eu já era fã e agora, ouvindo você falar, estou mais fã ainda. É, Então, quem que está perguntando aqui? É, Como essa memória escolhe entre tantos membros da família? Isabela está perguntando. Como você. Então, entre os cursos que são complementares da micro, existe um que eu ainda não fiz, que é chamado Ciclos da Vida, que fala que cada um de nós, o fato da nossa individualidade ter tantos componentes, né? Você que é astróloga sabe, ninguém nasce com a mesma composição, né? Cada um tem um. E de acordo com tudo isso da nossa individualidade, a gente tem uma história para viver. Existem marcadores da nossa história, né? Nosso lugar na filiação. O primeiro filho tem uma história, o segundo filho, o filho do meio tem outra história, o caçula tem um outro babado, é outra história, né? Cada lugar que você ocupa na família, você tem uma história. Né? Segundo, terceiro, cada lugar você tem uma história. O mapa astral fala muito disso. A hora que você nasceu, tinha toda uma conformação que diz assim, olha, está no seu caminho vivenciar isso. E a gente pode escolher, Como sempre. vivenciar? Como vai Exatamente. vivenciar, né? Né? Não é veredito, você vai. Não. Não. Você tem que ir ali, agora você escolhe. Você Quando tem eu aquele ponto,
tem aquele ponto para trabalhar. Olha, aqui tem uma questão aqui a ser trabalhada. Como você vai escolher trabalhar essa questão, né? Ou pode também passar a vida brigando com isso. Por que eu? Por que eu? Tem gente que escolhe passar a vida, por que eu que tenho que resolver isso? Eu sou a caçula, então assim, veio muito babado para mim, muita coisa, porque o caçula ele tem essa coisa de provocar o sistema todo lá atrás, né? A gente provoca mudanças. E eu ficava, por que eu? Por que eu? Por um tempo. Até que eu entendi que essa pergunta, por que é muito boba, eu disse, então, para que eu vim Para para isso? quê? A grande pergunta. Mudei a pergunta e as coisas foram ficando mais fáceis. Daí eu comecei a perguntar ao universo como pode ser mais fácil, como pode ser mais simples, né? Essa trilha que eu tenho como caçula de revolucionar várias coisas aí da história da família, fazer todo mundo olhar para várias coisas que não queriam olhar, né? Como pode ser simples, como pode ser saudável para as pessoas envolvidas, né? Deixa eu. Então fazer agora. Aí uma pergunta. Estou aqui olhando o tempo, né? Porque querendo aproveitar ao máximo. Eu tenho uma pergunta, então, já que você falou disso, de como, das perguntas. E Sim. a micro tem uma frase, né? A De minha, que tudo chega a mim com. Não é a micro, é as sei, barras. São as é, barras. né? Mas é, São os mapas. É, é, né? Mas eu como as perguntas e as frases também auxiliam nesse processo, né? sim, sim, sim. Ficar na pergunta é uma chave para a gente, para a vida. Porque, assim, quando a gente tenta responder, a gente usa aquela nossa capacidadezinha, 5, 8% pequenininha, né? Quando a gente fica, como é que eu faço isso aqui? Qual a melhor forma de fazer isso aqui? Aí, se a gente tenta com o nosso racional, é desse tamanho. Se a gente fica na pergunta, a gente abre para o campo das múltiplas possibilidades. Então, a gente pode ser surpreendido por aquele insight. Opa, rapaz, eu nem imaginava que isso aqui era possível, né? Então, é a chave, é uma chave importante a gente fazer perguntas para o campo, fazer perguntas para o próprio corpo, né? Na Exato, hora de exato. dormir, fazer perguntas e pedir um sonho para o nosso inconsciente. Como eu posso resolver essa questão aqui? Pede um sonho, conversa com o seu corpo. O povo já está dizendo pra gente abrir Ah, outra live. A gente vamos conversar mais, Verônica. saber se. Acho que quem não tem, tem compromisso é Josane, né? Eu já entrei no compromisso de Josane de hoje. Então, pergunto se você tem tempo. Hoje eu tenho um compromisso logo depois daqui. Vamos ter que Não, marcar uma outra live. Uma outra live. Então, eu vou aproveitar esses minutinhos, Josi, para agradecer de novo a todas que participaram, todos. Amei. Sobre corações, gente, porque essa live foi muito linda, muito boa. Eu vou subir depois dessa live, ela tanto no IGTV quanto no YouTube da Casa 7, no canal da Casa 7. Vai para lá, com certeza. Essa live é maravilhosa, eu amei. Agradeço imenso esse papo. A gente vai ter que marcar outros para conversar de mais coisas. E vou fazer o sorteio agora. Vou fazer o sorteio. É, o sorteio primeiro que eu vou fazer é da leitura de tarô. Né? Tem aqui o aplicativo aberto. Vamos ver, número 6. Karen 6 de Oliveira! Karen ganhou a leitura de tarô, Karen. Karen disse que nunca ganha nada. Hoje ganhou. Tá aí, a primeira ganhou a leitura de tarô. Maravilha. Mandar um beijo Gente, para que entrou aí, meu sobrinho do muito. coração. Mora Ai, que muito. maravilha. E vamos fazer outro sorteio agora, onde a pessoa vai escolher uma área, escolhe uma das casas, uma área da vida, e aí eu vou fazer a leitura do mapa dessa área da pessoa. E depois a gente combina aí no direct, a pessoa entra em contato. Karen, depois a gente combina a leitura de tarô, a data. E olha, quem ganhou a leitura de parte do mapa foi Maíra! E Maíra tá aí também. Parabéns, Maíra. Tava querendo, desejando essa leitura de mapa já tem um tempão, hein, Maíra? Gente, eu super agradeço. A gente está fazendo ainda esse mês de junho, todo sábado, uma live. A próxima nós vamos falar sobre aromaterapia, né? E a gente está todo dia nesse mesmo horário, 17 horas.
aqui, depois a gente salva as lives e pedindo para o pessoal acompanhar o canal da Casa 7 também lá no YouTube para a gente chegar aos 1.000 e poder levar essas lives direto lá para o YouTube, que é um outro formato e já fica salvo lá, trazer mais gente para poder fazer. Então, conta com o apoio de todos se inscreverem no canal do YouTube, aqui na bio do Instagram, a pessoa consegue já direto ir para lá para o YouTube e fazer a inscrição no canal. A gente tem sempre uns vídeos sobre o momento, textos que eu lanço também no blog, que está no site da Casa 7. Tem também um e-book gratuito lá no site da Casa 7 sobre os 5 principais pontos de um mapa astral, certo? Então eu convido as pessoas a se chegarem à casa, ficarem à vontade, que a gente está sempre nessa troca, que eu acho que é nesse momento, nessa virada, né? Como nós estamos fazendo, como você falou, nessa virada de momento do mundo, da humanidade, ajuda a gente, eu acho que é fundamental, na verdade, para que nós continuemos uma caminhada de uma maneira diferente, né? Então eu Uhum. deixo com você, José, aí as palavras finais e para o pessoal que acompanhou, e sobre a micro, e sobre os trabalhos que você faz, como é que é o atendimento, como é que entra em contato. Diga aí. E mais uma vez, gratidão, gratidão, gratidão. Eu adorei. Ah, que delícia. Eu agradeço também demais. E, por enquanto, eu estou atendendo com a micro só aqui em feira, né, por conta desse momento. Mas normalmente eu atendo a cada 2 meses em Serra Grande e todo mês em Salvador. E como Online é eu para estou atender lá em Serra Grande, para o povo lhe achar em Serra Grande? Como é? Marca com você. fazendo pelo Instagram. Hum. Pode me adicionar aí no direct do Instagram. Marca comigo. E o que a gente está fazendo online, coletivo. Eu estou com os atendimentos online também de tarô, de Theta Healing e de bioenergética. Mas, e coletivamente, a gente está com esse grupo de mulheres que a gente fez domingo passado, o primeiro encontro, e vai ser o segundo, dia 14, que é vivendo as emoções no corpo, né? Para a gente poder falar do feminino que contempla a gente, né? Que somos plurais e diversas, e a gente se aceitar como é e encontrar o nosso espaço de auto-amor e de autocura. Para a gente se plantar e estar cada vez mais forte nessa vida, né? É preciso estar atento e forte. Quero muito, quero também. Sim, vou marcar vocês, vou marcar vocês. Pessoal, Marque que aí eu ponho no grupo. Estão sim. perguntando se em Salvador não tem círculo. Por enquanto a gente está só online, né, Verônica? Mas a gente vai voltar. Em Salvador eu atendo num lugar maravilhoso chamado Maison Casa e Aconchego, que é um lugar de mulheres para mulheres, mulheres incríveis fazendo trabalhos maravilhosos. Em Que breve. Espero. maravilha. Todas nós esperamos, né? Isso. E lembrar dessa autorregulação, que a gente pode conversar com o nosso sistema, a gente pode falar com a nossa imunidade, entendeu? Convocar o nosso Hum, timo para trabalhar, ó, dar batidinhas no timo, chamar o sol, chamar a vida, trazer a força para as nossas células lidar com qualquer situação externa. Fortalecer os recursos internos, principalmente nesse momento que o mundo está tão adoecido das mais diversas formas, a gente precisa fortalecer a partir de dentro, né? O nosso campo. É isso. entendi. Maravilha, maravilha. Gratidão, gratidão, gratidão. Tá gratíssima também, Amanda. Beijo grande, até uma próxima. Até a próxima. Beijão e aí até a próxima. Vamos marcar depois aí uma próxima. E aí, os minutinhos aí já vão começar a contar para terminar. Eu volto aí a agradecer, a dizer a Karen e a Maíra para entrar em contato no direct para a gente marcar aí essas leituras, né? E o pessoal que tiver interesse, Josane tá aí no Insta, nesse post mesmo dessa live, tem o Insta de Josane, né? Josane Miranda, facinho. Josane Miranda é fácil. Deus, a gente não te prenda mais. Se você quiser ir para já ir se organizando para o seu próximo compromisso, fique à vontade, eu agradeço. Eu estou aqui como a anfitriã da casa para fechar a porta depois que o último for embora, ou que o Instagram derrubar. Tá certo, amada. Beijão. Beijão, gratidão, gratidão. Tchau.
Gente, muita gratidão por terem participado, por terem assistido. Quem não assistiu, não se preocupa, a live vai ficar gravada, vocês terão acesso, né? Tanto vai ficar gravada no IGTV, quanto também no YouTube, ok? Vocês vão poder acessar e assistir essa live que foi maravilhosa. Muitas coisas fantásticas que a microfisioterapia possibilita, né? Nessa autocura, que é a melhor parte, né? De se entender como possível que nós mesmos nos curemos. Gratidão por todo mundo que ficou até agora. Um beijão e até a próxima. Próximo sábado, aromaterapia. Até lá.